Eu vou lhe fazer uma pergunta. Você já observou a forma como você faz as suas anotações? Como você procura guardar ideias, pensamentos, o seu conhecimento? Eu quero que você observe o que vai aparecer em seu vídeo. Não é dessa maneira que você coloca tudo o que você precisa? Não é assim que você tenta organizar o que você quer? Isso recebe um nome. Nós chamamos de anotações lineares. Por que anotações lineares? Você coloca tudo linha embaixo de linha. E sabe por que você faz isso? Porque foi dessa maneira que nós aprendemos na escola. Até a alfabetização utiliza forma linear. E com o decorrer do tempo, você apenas ficou utilizando isso no seu cotidiano. Organização de matérias de prova, reuniões que você precisou elaborar, estudar para alguma prova, algum concurso, fazer algum resumo. E tudo que você pega para ler, estudar, se informar através de jornal, revista, manuais, observe, tudo, absolutamente tudo, vem em formas de anotações lineares. Agora, quais são as desvantagens de você continuar utilizando o método de anotações lineares? Eu quero primeiramente abordar com você quais são os prejuízos e desvantagens visíveis, aquelas que você percebe já num primeiro momento. O tamanho que fica a sua anotação. Dependendo do assunto ou do que você precisa guardar, muitas vezes você terá folhas, folhas e mais folhas, todas escritas de forma linear. A quantidade de palavras acaba sendo muito grande. E pior do que isso, o dilema que vem depois. Como é que você vai guardar e lembrar posteriormente daquilo que você anotou? Você consegue se lembrar a dificuldade quando você organizou uma apresentação em público de forma linear e na hora que você mais precisou lembrar da informação, ela não veio? O que as pessoas costumam chamar de deu branco? Todas as vezes que você utilizar anotações lineares, perceba, você vai gastar muito tempo para organizar as suas ideias e pior do que isso, quando você precisar recorrer a elas ou lembrar, provavelmente o resultado será aquém do que você esperava. Existem outras consequências ainda mais danosas quando você utiliza o método de anotações lineares. Eu quero citar alguns para vocês e certamente você deve ter percebido isso. Monotonia. Todas as vezes que você recorre a uma anotação tradicional, de forma linear, torna-se muito monótono na hora de tentar estudar ou reler aquilo. Uma outra desvantagem é o raciocínio lento, porque você tem muita informação para recordar e aquilo começa a prejudicar, inclusive, o seu desempenho. Outra desvantagem é o cansaço visual. Por que muitas pessoas reclamam que se cansam quando estão lendo, estudando ou tentando guardar alguma informação? Justamente por conta da forma linear. É uma das maneiras mais rápidas de você ter esse cansaço na sua visão. E pior que tudo isso, é você descobrir que depois de tanto tempo perdido, tanto desperdício de energia, muitas vezes a lembrança, ela torna-se bastante difícil. Um último exemplo é aquela pessoa que gosta ou criou o hábito de fazer resumos. Você já utilizou esse método? Às vezes, são tantas informações que você precisa resumir. Só tem um problema. O seu resumo continuou sendo linear. Você sabe que um resumo bem feito dá trabalho e, por consequência, leva um tempo considerável. Já aconteceu com você fazer um resumo, gastar às vezes um dia inteiro e quando você termina, o que é que você descobre? O resumo ficou de que maneira? Quase do mesmo tamanho que o original. Sabe por que isso acontece?
porque de todas as maneiras que nós tentamos utilizar para organizar as ideias, nós ainda assim continuamos praticando a maneira linear.